CPI do ECAD aprova condução coercitiva de presidentes de associações de música e da superintendente da instituição. CCJ analisa projeto que cria censo de déficit e inadequação habitacional no Rio. E agentes de segurança pública do Estado podem ter direito à assessoria jurídica. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A CPI da LERJ, que apura a atuação do ECAD, aprovou o pedido de condução coercitiva dos presidentes das 7 associações de música que administram o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais e da superintendente da instituição, Isabel Amorim. Artistas do setor musical reclamam da falta de transparência no pagamento dos direitos autorais geridos pela instituição. A CPI havia convocado a presença de um representante do ECAD, mas nenhum integrante da instituição compareceu. Quem veio para a reunião da CPI foi o advogado do ECAD, Marcelo Quintanilha Salomão, que não soube responder todas as perguntas dos deputados. A necessidade de associação à instituição para receber direito autoral, as formas de cobrança, tanto de produções presenciais como digitais, e o que acontece com o dinheiro arrecadado de obras de artistas que já faleceram, foram alguns dos questionamentos dos parlamentares. Dizem que tem uma tabela, mas não é assim. Dizem que associados e não associados podem receber direito autoral, mas não é bem assim. E também a forma de distribuição desses direitos autorais, qual o percentual negociado? Uma entidade de direito privado, ela não tem poder coercitivo sobre os artistas, sobre os compositores, para determinar o quanto esse cara vai receber. Cada artista ou compositor pode ter uma defesa maior, melhor, uma relevância maior ou menor, e exigir uma cobrança do direito autoral com percentual maior. Como essas negociações são feitas? Simplesmente o ECAD repassa essa responsabilidade às associações. Isso é muito ruim, porque as associações, na verdade, estão atuando como não deveriam, sob delegação do próprio ECAD, impondo contratos draconianos a esses artistas. É muito simples entender o que está acontecendo aqui. Além da falta de transparência dos valores cobrados e repassados, a reclamação dos artistas se estende à dificuldade de comunicação com o ECAD. Não há transparência, não há uma obediência ao princípio da publicidade, ao princípio da legalidade. O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais hoje é uma caixa preta, não se apresenta informações alguma para os principais interessados, que são os compositores. Então hoje, para um autor se dirigir ao ECAD, ele encontra inúmeras dificuldades, ele é obrigado a acessar um sistema pelo WhatsApp, um sistema pela internet que não funciona e só apresenta as informações a qual o ECAD impõe, não aquelas informações necessárias, cabíveis, pertinentes ao compositor. Os parlamentares também fizeram questionamentos aos representantes da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio, que estiveram na reunião da CPI, sobre a fiscalização e cobrança de impostos sobre os direitos autorais. A gente viu claramente aqui que tem uma hipótese de cobrança, tanto do ICMS quanto do ISS, em alguns casos, dependendo da natureza da arrecadação do direito autoral, se em show, se em streaming, se pela TV ou por meio físico, né, o caso de um quadro, de um CD, e que não foi vislumbrado até o momento pelas próprias secretarias, porque a gente pode estar sob a hipótese também de sonegação fiscal. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem uma nova reunião marcada para receber os presidentes das 7 associações de música que administram o ECAD e a superintendente da instituição, Isabel Amorim, que tiveram pedido de condução coercitiva aprovado pela CPI. É necessário que haja alguém com poder decisório, alguém que de fato conheça do sistema que foi montado por eles próprios e que há tanto tempo é uma dúvida, tanto ao usuário do direito autoral, a casa de show, TV, rádio, como também para os artistas. Nosso próximo passo é, de fato, ter a presença desses principais representantes para a gente conseguir começar a clarear todas as questões e colocar em pauta aquilo que é, de fato, a defesa dos direitos dos compositores e dos autores e todos envolvidos nesses processos.
A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto de lei que cria o censo de déficit e inadequação habitacional no estado do Rio de Janeiro. Como justificativa ao projeto, o deputado Vinícius Cozzolino explica que diversas áreas do estado sofrem com a falta de infraestrutura e ausência de serviços públicos essenciais, e o censo permitiria a identificação dos locais com maior vulnerabilidade social, possibilitando a elaboração de políticas públicas para suprir as demandas da população afetada. Esse projeto busca levantar dados importantíssimos para que a política de habitação seja realizada de forma precisa e célere. Ele vai instituir um censo que coleta dados como, por exemplo, a inadequação da infraestrutura urbana, quais são os serviços públicos que estão disponíveis naquela localidade, qual é a taxa de ocupação dos imóveis, qual, por exemplo, é a taxa de imóveis que está em áreas de risco, dados de segurança pública, para que tudo seja planejado de forma adequada e o poder público não perca tempo e também já entre com todas as medidas. Outro projeto do deputado Vinícius Cozzolino, aprovado pela CCJ, institui a campanha de incentivo à adoção tardia. O objetivo do parlamentar é promover ações de conscientização sobre o tema. Esse é um projeto muito mais educativo, porque ele é um projeto indutivo, ninguém pode obrigar a adoção. Ele é um projeto que promove, fomenta a adoção tardia. Como ele pode fazer isso? Informando as pessoas sobre a diferença entre a quantidade de crianças até certa idade que são procuradas e a quantidade de crianças que estão na fila para serem adotadas. E quais são os ganhos que os pais que estão procurando podem ter com isso. É só um exemplo de como as pessoas podem ser atendidas e que tanto procuram, querem ser pais e podem ter facilidade nessa fila de adoção. Em visita recente ao complexo do Maracanã, parlamentares constataram algumas irregularidades, com destaque para a ausência de informações sobre a gestão das cadeiras cativas. A partir disso, o deputado Alan Lopes propôs um projeto de lei que cria o Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã. Toda a gestão de permissão do uso do Maracanã está debaixo da Casa Civil, menos os ingressos das cadeiras cativas, que é algo que todo mundo já sabe, já conhece a vida inteira. A gente está acostumado a ver cambistas vendendo os ingressos, a gente está acostumado a ver outras empresas, inclusive na área de turismo, que oferecem os ingressos. Então, a gente precisa corrigir, né, essa injustiça, porque é uma injustiça, e por isso nós estamos colocando no lugar devido, que é na Casa Civil, já que ela já faz toda a administração de todo o restante. Portanto, acho que agora a gente vai solucionar um problema de décadas, que é a questão dos cambistas, dos ingressos indevidos que eram vendidos ao redor do Maracanã. Os agentes de segurança pública do Estado podem ter direito à assistência jurídica em função de atos cometidos no exercício da função. Nesta quarta, o plenário analisou 2 projetos que garantem esse direito aos servidores. Nesta quarta-feira foi discutida a proposta que autoriza o governo a criar o programa Prajás, para oferecer assistência jurídica aos agentes da segurança pública do Estado do Rio. Policiais civis, militares, penais, agentes socioeducativos e bombeiros vão ter acesso à assessoria jurídica administrativa, disciplinar e judicial. O benefício vale inclusive para os agentes afastados ou demitidos em razão de atos de serviço, visando a reversão da decisão administrativa. A implantação da assessoria jurídica deve ser custeada pelo FISED, Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. O projeto da deputada Índia Armelau e dos deputados Rodrigo Amorim e Dr. Serginho recebeu 38 emendas e retorna para análise das comissões. Hoje nós temos excelentes policiais que estão fora das corporações e para você pagar um advogado realmente bom,
custa muito dinheiro. E nós sabemos que nossos policiais eles não têm acesso a esse salário tão alto. Então a gente conseguiu formular um projeto onde eles vão tirar do próprio fundo esse direito para uma assistência jurídica de excelência, porque eles merecem. Todo dia você colocar a sua vida em risco e você não ter um apoio, um respaldo jurídico para isso, é brincadeira. A deputada Marta Rocha apresentou proposta para incluir na lei complementar que regulamenta a profissão dos policiais civis do Estado o direito à assistência psicológica e jurídica. A proposta aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. É importante, né, que a gente saiba que a profissão de policial é a segunda profissão de maior tensão, só perde para controladores de voos, e é importante que esses policiais, para garantir a sua saúde, a sua integridade física e mental, tenham um apoio não só jurídico, mas também um apoio médico no campo da psicologia. Espaços físicos ociosos do Estado podem ser alugados pelo setor privado para produzirem receitas para o governo. Terrenos sem edifícios, fachadas e muros de prédios públicos, além de cercas divisórias e bens móveis, são alguns dos espaços públicos do Estado que poderão ser utilizados. O objetivo da proposta do deputado Dr. Deodalto é que esses locais sejam usados para atividades comerciais e culturais, aumentando o movimento e segurança, além de gerarem emprego e renda para a população. O projeto recebeu 30 emendas e retorna para análise das comissões. Também foi votada durante a sessão uma proposta apresentada pelo deputado Brazão, que autoriza o governo a criar um serviço móvel que facilite a emissão de documentos para pessoas com dificuldades financeiras. Esse serviço móvel percorreria bairros e municípios do estado, ajudando pessoas sem condições a emitirem documentos como a carteira de trabalho, RG, CPF e até registro de casamento. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Também foi votado o projeto da deputada Zeidan, que autoriza o governo do estado a celebrar convênios com os municípios para ajudar na administração e manutenção de casas de abrigos institucionais. O objetivo é promover o intercâmbio entre diferentes esferas do governo para facilitar a troca de materiais, mão de obra e técnicas de atendimento que possam melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes abrigados. A matéria recebeu 6 emendas e retorna para análise das comissões. Não é só o atendimento de estar, né, num lugar que tenha uma boa alimentação, uma boa condição e dê condições de qualidade ali para o nosso usuário, mas é ter assistência psicológica, uma assistência médica, uma assistência social que funcione. Então, assim, o governo federal é importante porque trata direto com o nosso governo estadual e esse convênio vai facilitar, vai ajudar, contribuir para que muitos municípios, principalmente do interior, possam ter mais qualidade no atendimento aos que mais precisam, né? A população mais vulnerável mesmo. Já o deputado Rosenberg Reis apresentou proposta que determina que seja realizado nas unidades públicas de saúde o teste de provocação oral para diagnóstico de alergias à proteína do leite em crianças de até 2 anos de idade, conforme necessidade médica devidamente atestada. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Muito importante a escola poder fazer essa prevenção junto com a Secretaria de Saúde, fazer convênio. A maioria das escolas públicas tem a sua Secretaria de Saúde, então não vai ter custo para a Secretaria. Vai ter prevenção e proteção às nossas crianças nessa questão alimentar. O deputado Anderson Moraes apresentou proposta para obrigar bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Segundo o texto, as instituições ficam obrigadas a criar tutorial e a realizar campanhas educativas que ensinem os consumidores a operarem os meios eletrônicos disponíveis. Ainda segundo a proposta, os estabelecimentos bancários serão obrigados a aceitarem o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É um absurdo isso, porque você perdeu o direito de conseguir pagar uma conta. A gente entende que a tecnologia ela veio para avançar bastante. Eu, por exemplo, graças a Deus, hoje eu não vou mais a banco pagar a conta. Eu faço tudo pelo aplicativo. Porém, eu consegui me familiarizar com isso. Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que ainda não conseguiram. Portanto, essas pessoas não podem ficar fora. E antes que qualquer pessoa fale, nós não estamos infringindo lei federal alguma. Nós estamos tratando aqui dos consumidores e, mesmo assim, com relação à lei, nós estamos
fazendo um copia e cola de uma resolução do Banco Central, que fala, inclusive, que é vedado as instituições impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrições ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa. Pacientes que realizam tratamento à base de cannabis medicinal, que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com os custos terapêuticos, podem ter o direito de receber a medicação gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa está prevista na proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink, que estabelece uma série de obrigações que devem ser seguidas pelo paciente que quiser ter acesso ao medicamento, como seguir as orientações previstas pela Anvisa, sendo obrigatória a apresentação de prescrição médica acompanhada por laudo que informe a patologia, outros tratamentos testados e que, de fato, a cannabis medicinal é a melhor alternativa. O projeto recebeu 49 emendas e retorna para análise das comissões. O que a gente está discutindo hoje é o fornecimento pelo SUS estadual. A gente não pode legislar sobre o SUS federal ou municipal. Lembro que o governador Tarcísio de São Paulo, que é conservador, sancionou, há um mês atrás, uma lei de igual teor a essa. Rondônia também. Aqui no Rio, alguns municípios já fornecem no SUS municipal, Volta Redonda e Búzios, por exemplo. Então, o que a gente está votando, inclusive, é um substitutivo da CCJ, que teve o voto favorável do deputado Rodrigo Amorim, substitutivo elaborado pelo Luiz Paulo com 6 emendas, exatamente reforçando que a pessoa tem que realmente ser carente, que o remédio tem que estar aprovado pela Anvisa, receitado por um médico com registro, etc, etc. É isso que nós vamos votar. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.